A gente está em processo de teste ainda, né? Do seminário com essas tecnologias novas aí. Para poder a galera que não pode vir poder assistir, né? Então, deixa eu achar aqui, 22/2. Isso. Bom, ética 1. Ou ética geral. É a nossa matéria. E antes de começar, vamos orar. Amém? Então, beleza. Jesus, nos ajuda a compreender esse tempo, a compreender as limitações que esse tempo tem, que o Senhor nos dê discernimento, abertura de mente e humildade, para saber que a gente pode aprender muitas coisas, mas nada será suficiente sem o Senhor. Então, te peço em nome de Jesus que nesse seminário aqui, a gente dê o nosso máximo, mas a gente saiba sempre que é o Senhor que nos dá capacidade para qualquer coisa, inclusive para pensar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar uma ajustada aqui nesse negócio. Aí. Som. Calma aí. Deixa eu aumentar o volume aqui. Aí. Show. Então, hoje a gente falaria porque não vamos falar ainda, sobre modernidade líquida, do Bauman, que foi até um assunto de pregação aqui na igreja, por acaso, sei que você não é daqui, mas teve uma pregação aqui da igreja, acho que na quinta-feira passada, que se falou mais ou menos sobre isso. A gente vai falar hoje sobre o trabalho. Boa noite. Por que a gente vai falar sobre o trabalho? Porque Kant, ele é o principal pensador. Rapaz, olha aí, ó. Não, mas então, não dá para ficar muito para lá, por causa do quadro. Isso. Aí. Pode ser. Bota aqui, ó. Isso. Ótimo, obrigado. Por que a gente vai falar sobre Kant? Porque ele é o principal pensador da modernidade sobre ética. Por que eu passei o trabalho e a gente vai falar sobre ele? Porque é difícil. Uhum. Você fez o trabalho? Kant é um dos pensadores mais difíceis da era moderna. O que ele quis dizer? Entendi. Dele, do Kant? Ah, tá. Por que é difícil? A gente não consegue ancorar. O que é ancorar o pensamento? A gente aprende alguma coisa por associação. O ser humano aprende as coisas quando você liga alguma coisa que você não conhece a algo que você conhece. Como é que a gente faz isso? Usando exemplo. Kant não usa exemplo. Para nada. Ele é um pensador essencialmente teórico. Só teórico. E é por isso que ele é tão, além de complexo, tão universalmente aceito ainda. Porque quando você dá pouco exemplo,
a tua teoria consegue ser aplicada em vários exemplos, em várias situações. Eu acho que isso não inicialmente veio primeiro, porque quando ele é muito teórico, muito filosófico, muito abstrato, você associa Ao que você quiser. Pode ser também. Tipo assim, você pode associar qualquer coisa, já que ele não deu exemplo. Mas não é bem assim. Eu até entendo o que você está dizendo, porque eu também acho. No primeiro olhar, assim, se eu olhar assim, o cara é tão teórico, tão abstrato, tão viajante, que eu posso associar ele a qualquer coisa. Uma casquinha de sorvete, a um trem, entendeu? Mas não é bem assim. Por isso que a gente vai começar a vê-lo hoje. Então a gente vai começar a ver pelas perguntas do trabalho. E é por isso que a partir de hoje, se alguém entregar o trabalho, já não vai valer a mesma nota. Beleza? Não, eu vou te dar alguma coisa, mas não vai ser igual, vai valer metade da nota. Por quê? O trabalho era até hoje. E se a gente vai na aula falar as coisas, você vai já ter básica para poder fazer. Mas se você fizer, vai ser bom para o teu aprendizado e não é o único trabalho que vai ter. Então, vai ter mais 2 trabalhos em sala. Então, não vai fazer um baque na tua nota. Mas também não posso dar o mesmo peso para quem fez, ralou, tentou fazer um negócio bizarro desse. Na verdade, o meu, como a gente fez em dupla, eu trouxe as minhas respostas para eu juntar com a minha dupla e a gente... Aí a tua dupla não trouxe as respostas. Não, se você me entregar até o final da aula, até o final de hoje, né, sem... Beleza, aí ó. Então, primeira pergunta. Quem foi? Essa era mole. Essa era um Google, né? Quem foi? Immanuel Kant. Isso era fácil. E aí começou a enrolar. Qual era o fundamento da moral? Primeiro vamos falar de quem ele era. Bom, seu Immanuel Kant nasceu na Prússia, que não existe mais. Hoje é a Alemanha. Sim, estou dando a resposta. Tanto é que o trabalho, se não for entregue até hoje à meia-noite, colher de chá que eu estou dando agora, não vai valer a mesma nota, que o trabalho era para hoje. Nunca saiu de Königsberg, nunca saiu de lá. Nasceu e ficou lá. Coisa de maluco, né? Os caras, quando são muito malucos, os caras é recluso, entendeu? Mesmo horário, ia no mesmo lugares e tal. Baseado na hora que ele ia, voltava para um lugar. Então, ele era um cara essencialmente teórico, pensava demais. Pessoas assim, em geral, têm um método para pensar. Ele tinha um método para pensar. Então, ele tinha um método para fazer tudo na vida, né? Não era só para pensar, era para fazer tudo. Alemão, né? Aquela pessoa, imagina, super afeito a sentimentos. As respostas, como eu expliquei para ele, o trabalho a partir de... Se entregar até meia-noite, vai valer ainda normal. Tá? Porque eu sei que você não vai sair daqui e sair respondendo tudo. Acontece o seguinte, que eu fiz o trabalho na mão, mas acontece que eu fui mandar imprimir, a moça não estava para imprimir isso hoje. Aí também, para amanhã, eu falei, amanhã não tem pressa, porque é só o próximo. Sim, sim. As respostas estão aqui, mas que eu estou vendo aí já não está batendo com a sua. Já não está batendo? Eu nem comecei. Ah, tá. Junto com isso, bota junto. Fica tranquilo. Aqui eu botei, ele foi um filósofo de uma grande história metafísica. Totalmente diferente. Calma, fica tranquilo. Depois a gente vê o trabalho. Quem foi? Nasceu na Prússia, filósofo, e ele não falou só sobre ética. Isso é uma parte do que ele falou. Tanto que eu estudei na faculdade, e eu fiz direito. Só um pouquinho, irmã. Tanto que eu estudei na faculdade, direito. Kant é muito falado na área jurídica. Então, e a gente estudava no primeiro período, imagina. Dava um sono, porque ninguém entendia nada, né? Mas a gente vai tentar entender, ok? Pelo menos o básico.
Qual é o fundamento da moral? Bom, Kant nasceu na Prússia, e o fundamento da moral para ele, é que a galera escorregou um pouquinho, é a liberdade. O fundamento da moral. Não é o que a moral serve, é o que dá base para ela. E aí tem que entender o que é moral para Kant. Moral para ele é algo que é inato, nasce com você. E, apesar de nascer com você, não nasce só isso com o ser humano. Ele era filho de luteranos, muito rígidos, religião muito rígida, e ele tentou desconectar o pensamento dele do pensamento religioso. E ele colocou que, bom, há alguma coisa que nasce com a gente, que não necessariamente me foi ensinado como me foi ensinado pelos meus pais. Meus pais me ensinaram uma moral. Eu moro numa cidade, eu faço parte de uma comunidade. Mas, apesar disso, se eu encontrar uma pessoa em outro lugar, que teve outra religião, que foi criada em outra cidade, que não teve nem pai nem mãe, ele tem algo que eu tenho. E ele dizia que isso era liberdade. Liberdade para pensar e liberdade para escolher. Então, moral para Kant é basicamente a qualidade que o ser humano tem para fazer escolhas e dessas escolhas poder ter ações. Está rindo, Léo? Por que você está rindo? Porque não... E essa... É o fundamento da moral segundo Kant. Não fiquem tentando tirar dúvida do trabalho agora. O trabalho já foi. Não. Vocês podem perguntar. Mas mudar o trabalho, rabiscar agora, óbvio que não. Já era. Não. Qual é o fundamento da moral? Também essa pergunta. Boa noite. Beleza? Pode mudar nada. Boa noite. Agir moralmente para esse cara é agir sendo livre. Beleza? O fundamento da moral é ser livre. Ah, mas o que é liberdade? Calma. Vamos uma coisa de cada vez. Ok? Porque ainda é muito teórico. Eu sei que é muito teórico. Mas vamos passo a passo para a gente tentar entender juntos. Ok? E algo importante. Agir moralmente não é agir pensando nas consequências. Ah, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vai ter o resultado X. Não é isso. Kant está dizendo o seguinte, você tem que agir de uma maneira, a tua moral tem que agir de uma maneira que você nem pense o que vai acontecer com o resultado da tua ação. A tua ação tem que ser uma ação que ela valha por si mesma. Isso é muito teórico, meu Deus. Mas a gente vai chegar lá. Você tem que agir de um jeito que você não precise nem saber o que vai acontecer. Só o que você age tem que ser certo. Ponto e acabou. Ainda sem exemplos. A gente só está na teoria. Ainda sem exemplos. Daí, agora a gente vai começar a fazer comparações. Quando a gente começa a fazer comparações, a gente começa a entender melhor. Moral e direito não são a mesma coisa. Ah, mas é óbvio que não são. Mas por que para Kant não é a mesma coisa? Porque na moral eu sou livre para agir. No direito eu não sou. Se eu ajo segundo o que a norma diz para eu não agir, eu tenho uma punição. Se o direito fala para eu não estacionar o meu carro em frente a um portão de garagem e eu decido não estacionar, lembra que a gente conversou em outras aulas? Isso não é uma ação moral, isso é uma ação legal. Eu não estou agindo porque eu creio que aquilo é certo, eu estou agindo porque eu creio que aquilo vai me trazer uma consequência ruim. Isso é agir segundo a moral, segundo Kant? Não. Segundo Kant, se você morasse num lugar e tem uma porta de garagem lá,
e a lei permitisse você parar, e você soubesse que aquela pessoa precisa da porta de garagem para tirar o carro dela, e você decidisse não parar porque você não agiria assim com você, aí você agiria moralmente. Agir moralmente não tem a ver com consequência. Não tem a ver com punição. Tá dando para começar a entender? Beleza. Isso eu entendi até bem. Eu falei sobre isso mais pra frente em outra resposta. Porque eu estou vendo que eu não entendi a pergunta. Para mim, o fundamento da moral humana não era segundo Kant, era como ele via a moral na sociedade. Não, eu não perguntei o que era moral. Eu entendi isso. Pois é, eu não perguntei o que é moral para Kant, eu perguntei qual é o fundamento dela. O fundamento da moral para Kant, porque tem gente que fala assim, não, isso não é moral. Por que não é moral? Pô, porque se eu fizer vai dar um problema. Pois então isso não é moral para Kant. Não, eu vou caçar na tua resposta alguma coisa. Mas só que eu escrevi o fundamento da moral, segundo que era uma coisa imposta pela sociedade, mas não tem a palavra liberdade em momento nenhum na minha... Sim, a gente pensa em algo moral hoje como algo assim, moral média de todo mundo. Para Kant isso não é moral. Para Kant a moral primeiro nasce com você, é inata. É algo que nasceu com você. Mas eu nasci no século XII. Não importa. Eu nasci no século XXI. Não importa. Eu sou pobre. Não importa. Eu sou rico. Não importa. Para ele nasce com você. Beleza? Segundo, não tem a ver com a sua cultura. Terceiro, não tem a ver com as consequências do que você faz. Nasce com você, nasce com todos os seres humanos. E nasce só com seres humanos. Não nasce com bicho, não nasce com pedra, não nasce com ave, não nasce com cachorro, não nasce com nada disso. Só seres humanos. E é por isso, calma, que ele busca na moral um fundamento para pensar. Porque ele fala assim, só eu sou assim. Só o ser humano é assim. Ninguém mais. A razão. Pode perguntar, Marielle. Isso nem é a pergunta. Eu só estou ampliando. Eu só perguntei qual é o fundamento da moral. Se você respondeu liberdade, ponto. Não, porque a ética é a razão kantiana, a ética kantiana vem... Eu não fiz A resposta está umas 20 linhas. Você pega alguma coisa que serve lá. Não, eu vi que vocês ficaram meio embaralhados. Por quê? Porque é difícil. Mas se for algo que É difícil, é difícil. se botar algo que é válido para todo ser humano, é como se fosse uma liberdade. Sim. Ele está tentando... Por que ele não dá exemplo? Por que Kant não dá exemplo? Porque é difícil dar exemplo, segundo a teoria dele. Você definiu tão assim, liberdade fechada. Eu não, ele. Claro que é. Sim, começa de dentro. E aí a gente vai ver isso nas próximas perguntas. Nas próximas. Nessa aqui ainda não. Teve gente que deu a resposta da 2 na 1 e da 1 na 2. Eu dei uma considerada nisso. Mas por quê? Porque vocês pegam lá a página que fala sobre Kant e saem copiando. E aí não sabe. Por isso que eu perguntei separado, para ver se vocês estavam ligados nas perguntas. Porque não era só copiar. Porque não tem problema copiar. Problema nenhum mesmo. A gente vive numa era tecnológica. A parada é, a partir do que você leu, entendeu alguma coisa? É isso. Ponto. Até aqui, deu para entender? Tranquilo? Só responder uma coisa. Sim. Tipo, eu entendi que o meu pensamento não pode afligir o outro ser humano. Tem que ser algo que é bom para todos. Isso é liberdade, ou não? Não é bom para todos. Todo ser humano. É bom para qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer idade, daqui até a eternidade. É assim, é algo que você faz, a moral é algo que você tem, que não tem só em você agora, que tem em todo e qualquer ser humano. Não é assim, é bom para o coletivo, porque coletivo é relativo. Qual coletivo? E Kant está tentando fugir disso.
Ele está tentando fugir da relatividade. Qual coletivo? Pode ser que o coletivo daqui seja uma coisa boa, pode ser que o cara lá de dentro não seja. Pode ser que o coletivo do Brasil seja bom, pode ser que o coletivo lá da Coreia do Sul não seja. Então ele está tentando tirar a moral de uma ideia relativa, social, época. Ele está dizendo assim, há alguma coisa dentro do ser humano que não tem nada a ver, com a época que ele nasceu, com o grupo que ele faz parte, com o coletivo, é dele. Ah, mas seria bom para qualquer ser humano. Claro que seria, porque isso vale universalmente, é um imperativo categórico que a gente vai ver. Mas não é isso ainda. O fundamento da moral é ser livre. Se o ser humano não é livre, ele não tem como fazer escolha. Você só consegue escolher entre esse notebook e essa folha se você tiver escolha. Sem influência de algo externo. É você. As tuas coisas, as tuas categorias, o teu pensamento. Por isso que é difícil um pouco de entender, porque é teórico demais. Mas a gente está tentando andar. Deixa eu ver se isso aqui está carregando. Tá. E aí, para a gente discutir. E é para discutir mesmo. Se para a gente ter moral, a gente tem que ser livre, a gente tem condição de ser livre? Eu estou perguntando, vocês que têm que responder. Não vale responder a pergunta com outra pergunta. Oi? Você consegue fazer algumas escolhas dentro de uma liberdade presa. Uma liberdade não muito livre, vamos dizer assim, é isso? Não, eu estou perguntando. A gente está criticando o pensamento do cara. A gente está livre para pensar mesmo? Calma aí, deixa eu ele falar. Ele fala que a gente já tem, assim como a gente tem a questão moral já implícita, a gente também tem questões de, vou usar o termo que a gente usa, a gente tem pecado com a gente. Ele não usa esse termo, mas seria o pecado. Ele usa paixões, inclinações. Normalmente a gente sempre escolhe por essas paixões. Em regra, quando você tomar uma decisão, você sempre escolhe o que você quer e não o que você precisa, o que seria moral para você. Quando você toma uma decisão baseada nessas paixões, você não é livre. Você é prisioneiro de você mesmo. É isso mesmo. E aí, é isso que Kant diz, não sou eu que digo, não. É uai. Fala, Mari. Então a gente está vendo que tem algumas forças que são libertárias dentro da gente, segundo Kant, e outras forças que são destrutivas, segundo Kant. Beleza? E ele não usa termos como pecado, libertação, nada disso. Beleza? Fazer as nossas próprias escolhas é sinônimo de liberdade? Escolher o que você quer é ser livre? Mas é o conceito que todo mundo acha, não é? Não é o conceito vulgar de liberdade? Você é livre, o que você pensa? Faço o que eu estou afim.
Sim, mas eu sei, eu também acho. Na verdade é isso mesmo. Mas quando a gente pensa em ser livre é fazer o que dá na lata. Mas também ele justifica também que a liberdade tem tudo a ver com a justiça. Ele era um cara que lutava pela liberdade, mas ele também era um cara que agia dentro da justiça. Sim, Para o ser humano ser livre é agir também na justiça. sim, Viver debaixo da lei. sim, uma lei, mas não é uma lei Que ele criou, né? Que ele criava. interna. Era um dever. Mas eu não estou dizendo, eu concordo. Eu não estou dizendo que a senhora está falando errado. Estou dizendo quando a gente pensa em liberdade assim, popularmente, a gente pensa, vou fazer o que dá na lata. Não é? Mas não é o que ele fala. Beleza? Por exemplo, se você for num país comunista, primeiro que você não vai. Segundo, se você fosse, ou se você morasse lá, quais são os países comunistas hoje que existem? Coreia do Sul, China, aqui na América do Sul, Venezuela, Colômbia. Qual é o desejo das pessoas lá? Sair. Por quê? Por que sair? Porque não tem liberdade, pô. O espírito humano é livre. Isso não adianta, ninguém tira. Você não precisa fechar a fronteira dos Estados Unidos para falar para as pessoas saírem de lá. Não pode sair daqui. Não precisa fazer isso. Eles não querem sair de lá. Mas precisa fechar a fronteira para entrar. Porque é livre. Não há um fluxo migratório da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. Mas há um fluxo migratório da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte é um regime comunista. E não é porque é comunista, é porque é ditatorial, é prisão. E o espírito do ser humano é livre. Pode ter tudo lá, meu irmão. Pode ter comida, pode ter água, pode ter tudo. Mas falou assim, você não pode já dar Não pode sair daqui, não pode saber o que acontece lá fora, a rede social é controlada, não sei o quê, aí você já... Porque não tem... Se não tem liberdade, você não faz suas escolhas. Só tem lei externa. Então, andando um pouco mais, a moral era deriva de liberdade, mas ela deriva de uma lei. Que lei? Uma lei dentro do ser humano. Uma lei interna. Isso não está na pergunta, tá? A gente já está... Oi? Sim, nasce com você. Mas essa lei universal interna, ela milita, ela luta contra outras coisas também naturais, que o Hélio já até falou, que são essas paixões, esses impulsos cegos que, contra você, te levam a negar essa aqui. Há uma lei interna, segundo Kant, que nasce com você, que é a tua lei de agir, essa moral livre. E aí já vem a segunda pergunta. Ela deriva de uma obediência tua, à tua lei, que está dentro de você. Só que dentro de você tem essa lei e tem outras coisas contra ela. Dentro do ser humano. Dentro de qualquer um. Ele diz que só é possível fazer escolhas se eu penso. Se você colocar um cachorro
e tem um pedaço de carne, e tem ele, e tem outro, ele não divide o pedaço com o outro. Cachorros não são solidários, porque cachorro não pensa. Ele age só segundo o instinto. Para Kant, o fundamento é porque eu sou livre, por quê? Porque eu escolho. Eu escolho, não é só porque eu escolho fazer o que eu estou afim. Eu tenho uma racionalidade que me faz entender que há uma lei dentro de mim. Uma lei, um dever. Não é uma parada que eu estou afim, as minhas paixões estão afim de fazer. Há uma coisa dentro de mim que está além das coisas que eu tenho vontade de fazer na hora. Vamos dar exemplos. Eu estou com fome, e a minha filha também. Eu pego e dou para ela. Porque isso vai além do meu instinto de sobrevivência. Essa minha lei interna, ela desobedece o instinto meu, que é comer. Isso é razão. Eu penso. Eu tenho capacidade de me contrariar. Sim, para Kant é. A galera está preocupada com o trabalho. Então a gente tem essa luta de lei interna versus... Caramba, esse verso ficou péssimo. É muito interessante, Kant, cara. Tem muita coisa a ver com a vida cristã, muito mesmo. Uma lei interna versus paixões, apetites, que ele fala que há uma guerra entre isso aqui, uma guerra interna, uma guerra moral. Ele fala, não tem nada a ver com Deus, segundo Kant, não tem nada a ver com Deus, com religião, nada disso. Tem a ver com algo que nasceu com você. E a gente, segundo ele, tanto essas paixões quanto essa lei interna, esse dever moral, nascem com a gente, eles são naturais. E aí, agir segundo isso aqui, segundo as paixões ou apetites, dá pra gente uma falsa sensação de liberdade, segundo Kant. Porque a gente julga que agir segundo o que está o nosso desejo mandando é ser livre. E Kant diz, não é. Agir segundo o que deve ser feito é ser livre. Para Kant. Calma, vou deixar falar. Em geral, isso aqui é mais forte que isso aqui. E aí a gente tem que fazer a lei interna, o dever, dobrar, matar, submeter as paixões. Se a nossa lei interna não for capaz de fazer isso, Kant vai dizer, você não é um ser eticamente responsável. Você deixa com que uma parte natural tua, destrutiva, vença a tua parte racional. Porque isso aqui não é racional. Ele não está dizendo que qualquer paixão, qualquer apetite é irracional. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que há conflitos entre isso aqui. Que qual o conflito de você estar com fome, pegar um prato de comida e comer? Nenhum. Nenhum. Ele só está dizendo que há vezes, e há muitas vezes, em que paixões naturais e razão entram em conflito. E você tem a capacidade de ser livre para escolher fazer o que o dever interno manda. Em teologia, agora indo para teologia, a gente diz que Deus não tirou do ser humano essa capacidade, esse julgador que ele tem na cabeça contra ele mesmo. Hipotético? Não. Isso é outra coisa. A gente vai ver depois. Imperativo hipotético é outra coisa. Segundo Kant,
essa lei interna vai entrar em conflito com as paixões e você vai ter que decidir. E a verdadeira liberdade é decidir por isso aqui. Beleza? Até aí. Tamo junto? A gente vai ver o imperativo hipotético. Então, o pensamento, a conexão que a gente pode fazer com o pensamento cristão é, por mais depravado que alguém seja, por mais moralmente reprovável que alguém seja, há alguma coisa que o acusa. É ou não é verdade? Ou não? Por mais errado que alguém esteja, há uma moral interna, há algo, e agora falando de teologia, falando sobre a verdade bíblica em relação a isso, há algo que acusa o ser humano. Que ele não fica em paz. É óbvio que isso é distorcido. Tem vezes que a gente faz um monte de coisa errada e não acusa nada, não. A gente vai e vai embora. Mas, mesmo assim, há uma dose de divindade que Kant fala que não é. Há uma dose do divino que Deus não tirou do ser humano. Essa tensão. O que a gente chama disso aqui? E isso aqui? Segundo a Bíblia. O que vocês acham? Segundo a Bíblia, o que são essas paixões, esses apetites, isso aqui? Não, carne. Carne é o resultado do que você vai fazer, dependendo da sua inclinação carnal. E isso aqui? Aqui eu acho mais difícil. Porque para Kant, como ele tira Deus da jogada, isso aqui é uma moral humana. Porque isso aqui é muito limitado. Para mim, isso aqui, para mim, vocês podem discordar. Para mim, isso aqui é a graça de Deus, é a graça comum. O que é graça comum? Vou explicar. Quando o ser humano caiu, Deus teve que dar um jeito de resgatá-lo. E aí o que ele fez? Pela graça, Jesus foi dado aos homens, e aquele que o recebe, recebe a graça de ser salvo. Beleza? E aqueles que não são salvos? Bom, estão vivendo aí, como a gente. Né? Pegam um ônibus igual, moram. Quando chove na casa deles, chove na nossa também. E o sol, quando está forte, para a gente também está, para eles. Então, é igual. Isso se chama graça comum. É um tempo, é uma graça, é uma dádiva que Deus dá às pessoas, mesmo elas o rejeitando. Essa acusação interna é uma forma de Deus espetar, incomodar o espírito humano. Mesmo quando a pessoa não tem Deus. Tamo junto? Tamo junto? Rapaz! Então, por isso que eu tô fazendo a aula aqui, para a gente tentar ir junto. Que é errado. Sim. Só um pouquinho, irmã, deixa ali. Essa lei interna ela vai mudando de acordo com criação, o meio, Cultura. cresceu, cultura, tudo isso. Mas quando você botou graça comum, cara, eu falei, pô, isso aí já muda um pouco o que eu tô pensando. Isso aqui não é Kant não, isso aqui sou eu que tô. Não, sim, isso. É isso que pô, eu falei, cara, graça comum, aí realmente, por mais que, tanto que a gente vê pessoas sendo evangelizadas às vezes uma tribo indígena, quando eu conheço um caso de um camarada que foi lá para pregar na tribo indígena que eles queriam matar o cara, porque aquilo dali era uma ofensa. Sim. Mas acabou que ele, pela graça, ele foi conquistando e conseguiu
conseguiu evangelizar todos, né, e converter a todos. Né? Sim. Foi uma parada assim, muito surreal. Mas é por conta dessa graça. Né? Há alguma coisa que não desconectou ainda de Deus. Há alguma coisa que Deus ainda deixou lá. Então, recapitulando. Kant foi esse cara aqui que vocês sabem. Parada daqui para cá. Fundamento da moral. Para Kant, você só é moral se você tem livre. Ser livre não é agir pensando numa consequência. Vou fazer isso para ter aquilo. Não. Isso aí é oportunidade. Ser livre não é agir para não ser punido. Porque isso não é moral. Isso é direito. Isso é lei. Ser livre é agir segundo uma lei interna, um dever, que luta contra as suas paixões. Quais são as suas paixões? Quais são as minhas paixões? Agir segundo as minhas necessidades, sem importar o outro. Sem importar qualquer moral. É agir com o que eu estou a fim de fazer. Aqui a gente pensando, isso aqui é carne. Isso aqui é uma graça que Deus deixou ainda no ser humano, uma lei interna para ele. Resumindo, o fundamento da moral é ser livre. Só faz escolha quem é livre. Deus dá essa liberdade para o ser humano. Deus deixa o ser humano ter escolhas morais. Eu não gosto dessa palavra, não. Eu não acho que a gente tem um livre arbítrio para nada. É livre agência e livre arbítrio. Livre agência é eu escolho tomar esse copo d'água ou não escolho. Livre arbítrio é poder decidir sobre a minha própria estrutura. Eu não tenho como. Eu tenho um monte de coisa que eu não consigo decidir diferente. Eu não tenho como... decide aí não pecar. Decide aí. Tipo, decide aí não errar. Vou decidir agora... Isso, entendeu? Ninguém tem isso. Então... Para Kant, você tem essa condição. Para Kant, o ser humano tem essa condição. De agir sempre segundo um dever que é melhor do que outra coisa, que é paixão e tal. Para ele tem. Ele falou assim, é só descobrir o que é isso e agir assim. Ah, é? Faz aí. Faz aí, age aí, pô. Agora eu não erro mais. Agora já sei. Agora já sei o meu imperativo categórico. E agora já era. Agora nada mais vai me parar. Ninguém vai me impedir. Se decidido estou, quem me prometeu é fiel para cumprir. Então, até aqui, a gente começou. Vamos continuar? Por exemplo, você está aqui vendo a aula. Se você fizer a escolha de não mudar o trabalho agora, isso é uma escolha moral. Porque eu não vou saber. É uma lei interna sua. Entendeu? Mas se você não fizer, e você tiver a suspeita de que eu vou ver e vou descontar ponto, aí já não é moral, é direito. Porque você vai ter medo da punição. Deu para entender? Seu exemplo mais prático e imediato que eu consegui dar. Ai. Vamos lá para a pergunta 2. Para não precisar aqui. Qual é o conceito que Kant usa contra o utilitarismo? Qual é? Qual é o conceito que ele usa contra o utilitarismo? Primeiro tem que saber o que é utilitarismo. O que é utilitarismo? Fala aí, alguém. Acho que isso aí já é maquiavélico. Acho que isso aí já é prático, pragmático, não é utilitarista. Isso. Utilitarismo é ser útil para o maior número de pessoas.
Então a gente decide aqui, pessoal, esse trabalho vai valer 10 ou vai valer 5? Aí o pessoal levanta a mão, quem quer que vai valer 10, quem quer que vai valer 5. Se eu for utilitarista, eu vou pela maioria. Como eu não sou, vai valer 10 mesmo. Então eu sou kantiano, é a segunda minha lei interna. Então o utilitarismo é fazer feliz o maior número de pessoas. Qual é o problema disso aqui? Fala aí. Qual é o problema de você agradar o maior número? Isso, essa é a primeira coisa. O que você faz com a minoria? Ah, dane-se. Sim, sim, né? Sim, você fala assim, ah, pô. Assim, a maioria é isso aí. É um bom pensamento sobre esse lance da Covid. Cada um tem uma opinião sobre essa parada, né? Cada pessoa tem uma opinião completamente diferente da outra sobre isso. Tem gente que acha que todo mundo tem que se trancafiar em casa, tem gente que acha que tem que todo mundo sair de casa, tem gente que acha... Aí cada um vai ter uma justificativa moral para isso. Tem gente que fala assim, pô, meu irmão, a maioria não vai morrer, bota essa galera aí pra rua, quem morrer, morreu. Utilitarismo. Ah, sim. Ah, sim, entendi. Deixa o mais velho. O Dilson falou que às vezes rolam umas paradas dessas nas emergências. Falou assim, esse aqui já tá indo. Deixa ele ir. É lógico, é o seu velhinho. Você não é utilitarista. Ninguém é utilitarista consigo mesmo, né? Falou assim. Pois é. Você quer que... Exatamente. Ser utilitarista com o copo dos outros é mole. Então, qual é o conceito que critica o utilitarismo? Qual é? Que vocês fizeram? Tem um conceito específico. É o imperativo categórico. Eita, até caiu as coisas. Caiu uma folha de papel aí. É o imperativo categórico. Tá, irmã, você está apagando o trabalho. Brincar. Tô vendo. Tô vendo. Olha só. O imperativo, primeiro a gente tem que saber o que é o imperativo. O que é o imperativo? É o que deve ser feito. Beleza? Você tem que fazer alguma coisa. Vamos ver o correlato dele, para a gente primeiro ir para ele. Tem um chamado hipotético, tá? Qual é o imperativo hipotético? É o seguinte. Para eu conseguir ter um resultado com alguma coisa, eu tenho X coisas. E aí vamos para os exemplos, para mais fácil. Eu quero correr a meia maratona, por exemplo. Que são, meia maratona é 20 e poucos ou 40 e poucos? Sei lá. Vamos supor que seja 40 e poucos quilômetros. Se eu quero correr a maratona, a meia maratona, eu vou começar correndo 5, depois 8, depois 10. Isso é um imperativo hipotético. Por quê? São ações que eu tenho que tomar para poder conseguir alguma coisa. Mas isso não vale para todo mundo. Tem gente que nem quer correr maratona, pô. Eu vou transformar essa minha ação de ficar correndo na rua uma lei para todo mundo? Não. Cada um tem a sua vida. Imperativo hipotético é isso. Cada um precisa tomar algumas atitudes para alcançar alguns objetivos. Mas eu preciso tomar algumas e você precisa tomar outras. Beleza? O cara que por exemplo, como Samuel, vamos dar o exemplo dele aqui. Samuel, que
trabalha com o corpo, o cara é atleta de barco, ele tem que dormir 8 horas e meia por dia. E se ele não dormir, ele vai se dar mal, e ele vai ter problemas, talvez com o cara que contrata ele. Mas isso é para ele. Mas é um imperativo, entendeu? Tipo, é para ele porque é só para ele, é relativo. Mas para ele é lei. Porque se ele não fizer, ele vai ter problemas. Mas não é para mim. Porque eu não sou velejador. Deu para entender o que é o imperativo hipotético? É o que você tem que fazer para alcançar o que você precisa fazer. Se você é tradutor e você não estudar a língua que você vai traduzir, é óbvio que você, ou no mínimo, vai ser mandado embora ou não vai ser contratado. Ah, não, mas eu não tenho, isso aí não é uma lei universal para todo mundo, mas é uma lei para você, meu amigo. Porque você tem que fazer isso. O Zé é mecânico de carro. Pintor. Mecânico não, pintor. Eu não preciso saber como isolar um carro, mas ele precisa, caramba. Se ele não fizer, ele não vai ter o carro de ninguém para trabalhar. Para ele, isso é um imperativo, ele tem que saber. Mas eu não preciso. Então, Kant faz uma diferença. O imperativo hipotético é aquilo circunstancial para cada pessoa. E o categórico? Não. O categórico vale para todo mundo, em qualquer época, em qualquer lugar. Todo mundo tem que fazer. Agora, o que é isso? Isso aqui é difícil de responder. Mas o conceito é esse. O conceito dele é o seguinte: você não age para agradar a maioria, utilitarismo. Você age porque você tem que agir segundo uma certa maneira, porque isso é o jeito de agir universalmente válido. Isso é imperativo categórico. Não, o relativismo é você, a cada situação tem um tipo de reação. Imperativo hipotético não. É o que você precisa saber ou o que você precisa fazer para atingir os teus objetivos. Imperativo categórico não. É o que Kant diz, que cada ser humano precisa ser e fazer para atingir o objetivo da moral. Sim, a razão de uma ação correta. E essa ação é igual para todo mundo. Tem aquela situação ali. Tem uma situação. E é uma situação moral que você tem que decidir, só tem um jeito de agir. É isso que o Kant está falando. Não tem um jeito para você, um para mim, um para ele, não tem. Não sei, cara. Ele leu a Bíblia, tirou Deus da parada e o tempo inteiro. Ué, mas pensar é também falar com Deus, pô. Tem a parte que ele diz que tudo isso aqui é muito relativo, que na verdade existe algo que é muito real que isso aqui. Ele é meio estranho. Bom, os pais deles eram luteranos, né, cara? Não sei se... Não, problema nenhum. Então, a impressão que eu tenho é isso. A tentativa dele é querer explicar por que o ser humano não era livre. A gente já fala isso, Deus fala isso. Sim. Por que nós não somos livres, né? Ou pelo menos por que a gente acha que liberdade é uma coisa que não é? A tentativa dele foi querer provar uma coisa que ele não conseguia explicar humanamente. Aí foi buscar informação. A frase dele é: age de uma maneira, essa frase célebre, né? Age de uma maneira que a tua ação se transforme numa lei.
universal para todo mundo. Você tem que agir de uma maneira e falar assim, cara, qualquer pessoa faria isso no meu lugar. Não, essa aí todo mundo vai escrever, porque essa aí, quando você bota Kant no Google, é essa frase que aparece. Age de tal maneira que deverá a tua ação se tornar por tua vontade em lei universal. É isso que aparece lá. Hã? Não, zero ninguém vai tirar. Pô. Não, isso aí, isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. A questão é entender o que é isso. Eu não quero só que vocês respondam, quero que vocês entendam. Porque é difícil, para mim é difícil entender. Eu acho para vocês também. Então, para mim mas se a gente conversa, fica um pouco mais fácil. Fica um pouco mais leve. A gente tenta trazer para a gente o que é isso aqui. Mas para que a gente está aprendendo isso? Porque isso é o pensamento. E pensar, não parece, mas pensar é esforço. Pensar é esforço, é trabalho. É igual malhar, tipo assim, pô, não é legal, entendeu? Ninguém gosta assim, pô, me amarro, caraca. Tem gente que gosta, mas, enfim, se amarra em malhar, vai lá, fica horas malhando. Não, eu gosto, mas eu aprendi a gostar. Eu odiava, com todas as minhas forças, odiava. Chegava segunda-feira, minha mãe falava assim, tem que ir para a escola. Eu falei, para onde? Para a escola. Eu queria ir para qualquer lugar, menos para a escola. Deus me ensinou a gostar de estudar, sério, sem brincadeira. Jesus me ensinou a gostar de estudar. E eu comecei a gostar de estudar por causa da Bíblia, porque eu não entendia nada do que eu lia. Eu pegava, eu lia assim, pô... Primeiro que eu entrei na igreja, parênteses, né, com a aula. Primeiro que eu entrei na igreja, eu entrei não sei o que lá do Leão, não sei o que lá de Judá. Eu falei, não sei quem é Leão, não sei quem é Judá, não sei Osana, não sabia quem era Rosana, não sabia... Quem é essa mulher? Não sabia nada, eu não entendia nada, mas Deus falava comigo, eu não entendia porquê, tipo, eu não sabia explicar, aí eu comecei a perguntar, pô, cara, que leão? E a maioria das pessoas não sabia dizer o que era. Que leão? Ah, meu amigo, isso aí é fé, isso aí é mistério. Eu falei, que mistério, rapaz? Que leão é esse? Que leão é esse, rapaz? Quem é Judá? Que leão, que Judá, que átrio. Pô, eu lembro que foi essa música. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Cara, isso não faz o menor sentido para quem está chegando na igreja. Você fala assim, no átrio? Aí eu pensei, na época eu estava estudando biologia, e aí eu pensei que átrio era uma parada do coração, sabe? Átrio e ventríloco. Aí eu falei assim, caraca, no átrio, aí será que do átrio vai pro ventríloco? Não sei. Tipo, tinha uma parada que tinha a ver no átrio, no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Eu falei, meu Deus, que loucura esse pessoal canta. Então eu não entendia nada. E eu fui começar a gostar de estudar por causa da Bíblia, na igreja mesmo. Escola dominical, a galera falando, e eu comecei a fazer seminário com um amigo meu que foi lá em casa, que ele estava fazendo história no FRJ, e ele falou assim, você sabe que isso aqui é tudo mentira, né, cara? Pegou assim a Bíblia e falou, você sabe que isso aqui é mentira, né? Isso aqui é mentira. Eu falei, o quê, cara? Pô, isso aqui, ó, Marcos, é o primeiro evangelho, e é mesmo. É o evangelho que é o dos outros, derivam os outros. A parte que Jesus ressuscita, isso aqui não tinha no original, não, cara. Aí eu falei, isso está errado, cara. Ele falou, por que está errado? É isso mesmo. Aí eu, isso está errado, cara. Isso está errado, e fiquei nisso. Isso está errado, e fiquei bolado. Aí conversar com o João, falou assim, tem que fazer um seminário, cara. Por isso que eu entrei no seminário. Por isso. E esse cara era crente. Era, não é mais. Então, não durou muito, né? Não durou. Então, o imperativo categórico para Kant, voltando, é agir de uma maneira que o que você vai fazer, qualquer pessoa pode fazer que aquilo é certo. Em qualquer lugar. Primeiro, tem que agir, é uma ação, você faz alguma coisa. E é um agir que você está pensando, não na consequência que vai dar. Ah, mas vai dar uma consequência, vão falar mal de mim. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Não importa, é o certo, é isso que Kant está dizendo. Não importa a consequência, importa se é certo ou não. Importa se é o dever que você tem que fazer ou não. Não tem muito a ver com a Bíblia essa parada, né? Muito a ver. E a tua ação tem que se tornar em modelo para os outros. Que qualquer um agiria assim no teu lugar. Que, na verdade, qualquer um deveria agir assim.
no teu lugar. Que qualquer um, e que isso vai se tornar lei, aquela atuação vai ser tão certa que aquilo vai virar uma lei, que todos devem seguir. É isso que Kant fala, que é o fundamento da moral humana. Fundamento não, que é a moral humana. Ser moral é isso, para Kant. Não é agir para agradar o maior número, não é agir para você chegar aos teus objetivos, não é agir para você não ter prejuízo, não é agir para alguém bater palma para você, é agir o que você tem que fazer e ponto, acabou. Deu para entender o que é imperativo categórico? Mais simples agora? Ah, mas se eu for fazer isso, pô, vai dar ruim. Deixa dar ruim. É o que tem que fazer? Então faz. Para Kant, tá, gente? Não estou dando não estou dando direção para ninguém, não. Só estou dizendo o que ele está dizendo. É o dever. Você faz uma coisa, dever pelo dever. Você está fazendo aquilo porque você tem que fazer e acabou. Pois é, rapaz. E aí a gente vai terminar a aula com o seguinte. Ok. Então vamos lá, Kant. Vou te dar um problema e você resolve. Vocês, no caso. Não mentir, para Kant, é um imperativo categórico. Por quê? Porque se você mentir, você não pode tornar isso uma lei universal. Você não pode falar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta, em qualquer época, que ela vai poder mentir. Então, não mentir para Kant, ele tinha fixação com isso. Ele tinha fixação com esse lance de mentira. Não mentir, não pode mentir, não pode mentir, não pode, porque isso aqui viola o imperativo categórico. Ok, Kant, então vou te dar uma parada. Está lá um menino dentro de uma casinha e ele vai pelo rio. E há um decreto do governante mandando matar os meninos. 2 mulheres acham o menino. Pegam o menino. E aí vem a terceira. O colega falou assim, esse menino aí, o que vocês estão fazendo? Não, a gente pegou ele do rio. Ah, é? Vou falar com o faraó. Aí faraó vai lá e fala, e aí, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão deixando os meninos nascer? Não, é porque as mulheres hebreias, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá, elas já deram à luz o filho. O que elas fizeram? Mentiram. O que Kant falaria para elas fazerem? E aí a pergunta é, o que você faria? Eu ia orar. Eu ia orar. Você não pode mentir, segundo Kant. E segundo Jesus, você pode mentir? Então o que você faz, meu amigo? Estou te perguntando, e aí? O que você faz? Está lá Moisés, libertador de Israel, está nos seus braços. E aí Faraó fala, manda matar Moisés. O que você faz? Mata Moisés e aperta a mão de Kant, ou você manda Kant para o inferno e preserva Moisés? O que você faz? Eu acredito que o Senhor vai deixar um crente fazer isso. Ele botou outra pessoa. Vai nessa, vai nessa. Então o que você está dizendo é que Deus usou um ímpio para preservar a vida de Moisés. Eu acho que ele foi definir o que é mentira. Já é uma boa. E a questão ali, por exemplo, se você entrega, você não vai estar mentindo, mas você vai estar praticando um assassinato. Não, você não. Você só está cumprindo a lei. Você está entregando a Moisés o que Faraó vai fazer, é problema de Faraó. Mas aí eu vou estar sendo Gustavo, eu acho que a mentira no sentido, estou falando de Bíblia, eu acho que mentira A gente está aqui para isso, rapaz. eu acho que é questão da prática enganosa. É do tipo, se você falar que não pode mentir, eu não vou assim, é aniversário do Gustavo, vou contar uma história para enrolar o Gustavo, na verdade eu vou fazer uma
mentira não foi guardada as devidas proporções. Então, eu acho que quando eu falo de mentira, é uma prática enganosa. Nesse caso, se eu estou salvando uma vida, eu não estou sendo um cara que está enganando. Estou preservando a vida. De acordo com a minha lei. Então vamos tentar piorar um pouco. Você mora na Holanda, beleza? Diferença é que era na época de Hitler. Você mora lá. E você é o seu Yakov. Seu Yakov é judeu. Você, seu Yakov, tem a sua filha, Samara, judia. O que você faz? Vem a SS nazista, bate. Seu Yakov, Samara está aí, vai passar o pessoal para levar para o campo barra de concentração das crianças. Ela está aí dentro e ela está aí lá dentro. Você é o seu Yakov. O que você responde? Esse é peitudo. Esse é... Assim, não posso dizer que ela não está. Meu pai mandou dizer que ele não está. Atende o telefone, diz que eu não estou. Meu pai disse que é porque ele dizer que ele não está. Criança, né? Meu pai falou que não está. Então, é óbvio que Kant não conseguiu criar uma moral universal. É óbvio. Porque não tem como. Não tem como. Como é que você vai... Isso aqui você tem que fazer. Ah, é? Vai lá. Leva isso até o fim. É óbvio que isso vai ter um problema. Eu acho que acabou a aula. Não, mas são 8h19 já. Ó, só para responder a terceira pergunta, eu já vou deixar... Não, pode falar. Pode falar. Mentir pode ser ético? Você está me perguntando? Eu que quero te perguntar. Próxima aula a gente vai falar sobre modernidade líquida. E nas duas últimas aulas, presta atenção, modernidade líquida, a gente vai falar sobre isso. É um cara chamado Zygmunt Bauman, que eu acho que morreu em 2018 ou 2019, um senhorzinho. E nas duas últimas aulas a gente vai conversar em sala, os trabalhos vão ser em sala, não vai ser para escrever nada, vai ser só para a gente se reunir e defender teses segundo os pensadores que a gente já viu. Então, essa apostilinha que eu mando para vocês já vai ajudar. Então vai ter lá, no primeira semana vai ser um grupo de Aristóteles, outro de Platão, outro de Sócrates, e na outra semana a gente vai falar os grupos modernos. Eu vou dar os casos e vocês vão defender, segundo os pensamentos deles. Beleza? Sim, você tem que defender a tese dele. Você tem que incorporar Aristóteles e... Entendeu? É isso. Ok? Show? Galera, tamo junto. Até a próxima aula.